Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa quarta aula sobre os elementos químicos, sobre a tabela periódica, que nós vamos começar a ver hoje um pouquinho também. Calma, se eu falei de tabela periódica e você já tremeu aí nas bases, pode ficar tranquilo. Mas, professor, é um monte de coisa, eu vou ter que decorar. Não, fica tranquilo, tá? A tabela periódica a gente não tem para que decorar. A gente tem que aprender somente como ler, qual é a lógica de leitura dela, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Na última aula, nós vimos mais detalhes sobre os elementos químicos, né? Algumas informações importantes, como o número atômico, o número de massa. Vimos também um pouquinho sobre os íons. E hoje nós vamos ver essa organização dos elementos químicos, né? Já que são tantos, o ideal é que eles sejam devidamente organizados. Então, na aula de hoje, vamos falar muito sobre a organização dos elementos químicos. E, como sempre, teremos a nossa frase para desbloqueio da atividade. Já anota aí a primeira parte. A organização dos elementos químicos. Anote as 3 partes da frase para poder desbloquear a sua atividade, tá bom? Então vamos lá. A nossa aula de hoje, né, a nossa aula 4, fala a respeito da classificação dos elementos químicos. Bem, gente, atualmente, falando aí em ano 2020, são conhecidos 118 elementos químicos, né? Porque eu frisei tanto atualmente, porque isso aí pode mudar. Na realidade, nós vamos ver no início da aula de hoje que isso daí mudou bastante. Para vocês terem ideia, como já tem aí nesse primeiro slide de informação, até o ano de 1700 só se conhecia apenas 12 elementos químicos, e na realidade alguns que eram considerados elementos químicos, depois de um tempo verificou-se que não era bem essa classificação que poderia se dar para aqueles elementos. Então, isso daí muda com o passar do tempo, talvez novos elementos químicos possam vir a ser descobertos ou até mesmo criados, porque muitos dos elementos também químicos que nós temos hoje em dia são criados em laboratório. Então, atualmente são conhecidos 118 elementos químicos, sendo que 98 deles são encontrados na natureza. Os demais, para poder formar esse conjunto de 118 elementos químicos, esses demais eles são produzidos em laboratório. Toda matéria, gente, que existe no universo, não, vamos lá, que existe no nosso mundo, que nós conhecemos, é constituído por esses 118 diferentes elementos químicos, tá? Às vezes, esses elementos químicos formam uma determinada matéria sozinhos, ou muitas vezes eles se combinam com outros elementos químicos, né? Diferentes elementos químicos podem se combinar, formar substâncias, e essas substâncias vão formar a matéria que a gente conhece, que existe ao nosso redor. A água, H2O, né? Hidrogênio e oxigênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. É um exemplo aí do nosso dia a dia de uma matéria que existe e que é formada pela combinação de 2 elementos químicos diferentes. Então, até o ano de 1700, só se conhecia apenas 12 elementos químicos. Porém, quando foi se descobrindo novos, né, quando foi se tendo novos conhecimentos sobre a estrutura do átomo, e isso aí a gente viu nas últimas aulas, né, que o conhecimento sobre os átomos foi avançando, logicamente com o avanço também da tecnologia, a descoberta de elementos químicos acabou se intensificando bastante. E em 1789, né, o químico francês Antoine Lavoisier, ele publicou uma lista que continha 33 elementos conhecidos já naquela época. Então, apenas 89 anos depois, já se tinha uma quantidade bem maior, de 12 pulou para 33. Por volta de 1868, esse número saltou para 63, né, praticamente quase que dobrando, e sabia-se já na época que poderia haver muitos outros elementos químicos. Nessa imagem, vocês podem ver uma pintura, né, que representa Antoine de Lavoisier, que contribuiu bastante nesses estudos sobre os elementos químicos, sobre quantos elementos químicos existiam na natureza e até a classificação, as características desses elementos. E aqui a lista, né, que ele publicou em 1789, tá? Essas imagens da lista, no caso, também tem no livro de vocês, e esse material aqui também vai estar presente para você lá na sala de aula do Google. Bem, ficou evidente que era necessário desenvolver uma forma de classificar os elementos químicos. Por quê? Porque já estava se tornando uma lista muito grande, então de alguma forma era importante se classificar os elementos químicos e inclusive compreender melhor o que os elementos químicos tinham em comum um com o outro, tá? Então ficou evidente isso, né, que seria interessante organizar, agrupando os elementos químicos de acordo com critérios que fossem relevantes, que fossem importantes.
Centenas de pesquisadores na época propuseram várias formas, várias maneiras de fazer essa classificação, essa organização. Algumas dessas formas foram mais bem aceitas e outras nem tanto. Em 1869, o químico russo Dmitry Mendeleev propôs uma forma de classificar os elementos químicos organizando eles em uma tabela. Isso daí foi um grande avanço, né? Organizar em uma tabela era uma forma melhor de se visualizar, de se entender, de se estudar os elementos químicos, né? Essa tabela, ele decidiu, na ocasião, organizar esses elementos químicos em ordem crescente de suas massas atômicas. Lembrando que a massa atômica é a soma de prótons e nêutrons de um determinado elemento químico. Então, já se conhecia essa informação de massa atômica de um elemento químico e, na ocasião, ele decidiu organizar os elementos de acordo com o número de massa atômica. Quando esse cientista, quando esse químico russo, ele fez isso, ele notou que as propriedades químicas e físicas dos elementos, então as características daqueles elementos, iam variando gradativamente de maneira regular e periódica conforme ele ia organizando. Então ele começou a notar uma lógica, meio que as características elas iam gradualmente, periodicamente se modificando. E elementos químicos que tinham uma massa atômica semelhante, muitas das vezes tinham características semelhantes. Dessa forma, então, era possível classificar os diferentes elementos químicos em grupos, que antigamente eram chamados de famílias. E aí essa tabela, acabou sendo chamada de tabela periódica com o passar do tempo, porque justamente se notava que tinham características que periodicamente iam se repetindo ou, na realidade, muitas vezes iam variando de uma forma gradual. Então, um determinado elemento químico tinha uma característica, eu colocava aqui do outro lado, do lado dele, um outro que tinha características parecidas, mas já mudava um pouquinho, o outro já tinha características parecidas, mas mudava mais um pouquinho e ia vendo essa gradação, essa periodicidade, tá? Por isso que acabou que até hoje a gente chama a tabela que organiza esses elementos químicos, que já não é mais desse jeito aí que esse químico russo propôs, mas até hoje é conhecida ainda como tabela periódica. Esse daqui é o Dmitry Mendeleev, que é o químico russo, e esses aqui foram os primeiros esboços, os primeiros rascunhos da tabela que ele estava propondo para organizar os elementos químicos. É interessante que, ao montar a sua tabela, o Mendeleev ele notou que sobraram algumas lacunas em algumas posições. Então, ele conseguiu, compreender que provavelmente existiam elementos químicos que deviam ocupar aquela posição, porque já se conhecia um elemento químico de massa atômica número 1 e o de número 3, vamos supor. Mas o 2 não se conhecia. Então, ele deixava aquele espaço em branco. Mas ele já imaginava que existiriam elementos químicos que não eram conhecidos que iam, digamos assim, ocupar aquelas lacunas. Essa imagem tem no livro de vocês também, e tem aqui, estou apontando aqui, várias lacunas, que depois, com o tempo, foi descoberto mesmo esses outros elementos químicos que poderiam ser encaixados aqui nessas lacunas. A organização da tabela, então, permitiu prever diversas das propriedades desses elementos, porque como já se sabia quem eram os vizinhos e quais propriedades esses elementos vizinhos ali tinham daquele espaço que estava faltando, então já se tinha uma ideia, mais ou menos, de como seria aquele elemento químico que estava faltando ali no meio, porque, como eu falei, nessa tabela as características elas eram semelhantes e elas iam variando aos poucos, de forma gradativa. Muitas dessas previsões, digamos assim, desses novos elementos que seriam ainda descobertos, foram confirmadas quando eles de fato foram descobertos. Embora essa proposta de Mendeleev tenha representado assim, um grande avanço para a organização dos elementos químicos, ela ainda apresentava uma série de inconsistências, de falhas. E essas falhas, essas inconsistências foram se tornando cada vez mais evidentes conforme iam se descobrindo novos elementos químicos. Então começou a se notar que essa forma de organização pelo número de massa atômica não era o ideal, mas que uma tabela seria realmente uma coisa muito interessante. Então essa ideia ela poderia ser melhorada, que é o que a gente vai ver agora. Bem, e como isso foi melhorado? Como é que é a tabela periódica atual? No início do século XX, como a gente pôde ver também na última aula, o avanço dos conhecimentos sobre as partículas subatômicas, ou seja, sobre as partículas que formam os átomos,
mostrou que o número atômico, ele era característico de cada elemento químico, ou seja, como se fosse a identidade de cada elemento químico. Cada elemento químico tem um número atômico específico. O número de massa, ele pode se repetir. Às vezes pode ocorrer de dois elementos químicos terem o mesmo número de massa, porque apesar do número de prótons, que é a mesma coisa que o número atômico, ser sempre única, o número de nêutrons pode variar, e com isso pode dar a coincidência de dois elementos químicos terem o mesmo número de massa. Então, por isso que a proposta de Mendeleev acabou não sendo a melhor possível, porque poderia repetir, né, ter mais de um elemento químico com o mesmo número de massa. Então, qual foi a decisão que foi tomada aí com o passar do tempo, né? Vários e vários cientistas se reunindo e buscando uma melhor solução para essa organização. Foi a solução de organizar a tabela periódica pelo número atômico, ou seja, pelo número de prótons que o elemento químico possui. Com isso, a tabela periódica passou a ser organizada em ordem crescente de número atômico, o que resolveu boa parte das inconsistências observadas lá na tabela do Mendeleev. Outra alteração foi a disposição dos grupos em colunas, ao invés de linhas. Então, daqui a pouco nós vamos ver aí a tabela periódica, eu vou mostrar essas colunas e linhas aí para vocês, tá bom? Bem, vamos conhecer então a tabela periódica atual? Essa é a nossa tabela periódica atual, né? A mais atualizada aí. Ela está presente no livro de vocês. O livro de vocês também está presente em PDF lá na sala de aula do Google. Então, vocês podem ter acesso a essa tabela e esse material também está lá presente para vocês. Bem, gente, eu sei que pode parecer muita informação, muita coisa, mas não se preocupe porque você não tem por que decorar uma tabela periódica. É que nem você querer decorar um dicionário, não faz sentido, é um material de consulta. É um material que você apenas tem que conhecer como que é a leitura e como que você pode usufruir das informações que tem ali. Bem, o que a gente pode ver aqui na nossa tabela periódica? Primeira coisa, os elementos químicos, como vocês podem ver, eles têm um número aqui em cima, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, e inclusive na legenda explica isso também, que é o número atômico. Lembrando que o número atômico é o número de prótons de um determinado elemento químico. Então, podem notar que conforme a gente vai passando nas linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui no meio é legenda, tá? É só informação para você saber o que está escrito aqui dentro da tabela. Então, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e vai embora. Então, conforme você vai descendo aqui as linhas, vai tendo justamente essa ordem crescente dos números atômicos. Quando a gente chega nesse ponto aqui da nossa tabela periódica, notem o seguinte, que nós temos aqui do 57 até o 71. Então, é como se tivesse aqui dentro tudo isso e já pula para o 72. É o seguinte, gente, é porque aqui nessa linha teria que ter muito mais elementos químicos, tá? Que fazem parte desse mesmo período, dessa mesma linha. Porém, essa tabela ia ficar muito comprida lateralmente, né? Então, para evitar isso, para a tabela caber melhor aí numa folha, num slide, é que se optou por, nesse ponto, se fazer essa extensão. Então, imagine que isso daqui é como se eu estivesse pegando, olha, tem todas as informações aqui e eu estou abrindo aqui, eu estou ampliando aqui. E aí mostra o elemento 57, 58, 59, 61, blá, blá, blá. Até chegar no 71, aí vem 72, 73, 74. Então, essa linha ela ainda faz parte desta linha, tá? Ela só foi trazida aqui para baixo para melhorar o layout, para melhorar a visualização. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Aqui também teriam que caber muitos elementos químicos, né? Do 89 até o 103. Então, eles são colocados aqui embaixo, é puxado uma seta para a gente poder compreender que essa organização, né, teve que ser adaptada. Bem, aqui como vocês podem ver, tem um número, tem uma letra, que como a gente já conheceu na última aula, é o símbolo, né, do elemento químico, tem o nome desse elemento químico e aqui embaixo tem outro número. Esse número, gente, é o número da massa atômica, tá? Alguns deles, às vezes, estão com casa decimal, daqui a pouquinho eu explico para vocês o porquê. Ah, professora, eu tô vendo também que tem diferentes cores. As cores, gente, é porque assim, a gente classifica os elementos químicos em 3 grandes grupos. Os metais, os não metais e os gases nobres. Na tabela, a maioria são os metais, são esses azuis aqui. E esses azuis um pouco mais escuros, eles só estão assim por conta que, como eu falei para vocês, tem que ter essa reorganização aqui.
Mas todos que são azuis, seja mais claro ou mais escuro, são os metais, tá? Os não metais são os que estão sinalados de amarelo, então vocês podem ver que tem uma quantidade de não metais aqui e o hidrogênio aqui sozinho. E por último, os gases nobres, que são esses aqui que são em verdinho. Daqui a pouco eu explico para você qual é a característica de cada grupo desse, tá? Porém, a gente também pode separar esses elementos químicos em grupos ainda mais, digamos assim, mais específicos, com características mais semelhantes. E aí esses grupos, gente, eles são justamente cada coluna da tabela periódica. Às vezes você pode se perguntar, por que não já colocou um do lado do 2? Porque na realidade, o hidrogênio, que tem número atômico 1, ele tem características bem diferentes do hélio, que tem um número atômico 2. Então, por isso que eles ficam em colunas tão separadas, tá? E aí, conforme a gente vai descendo, a gente vai vendo que existem elementos químicos em cada tipo de coluna, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho alguns desses grupos mais específicos. Aqui também tá falando o seguinte, ó, que o estado físico que é representado aqui na tabela, que é de acordo com a cor do símbolo, é um estado físico quando esses elementos químicos estão a 0 graus Celsius e 1 atm, que é uma pressão atmosférica ao nível do mar. Que 0 graus Celsius e 1 atm são condições, digamos assim, padrão, tá? Tanto de temperatura quanto de pressão atmosférica. É porque se a temperatura varia e se a pressão varia, de repente um elemento químico aqui que estaria no sólido não está mais, está no líquido, ele derrete. Então, aqui está dizendo que dessa forma que está aqui, né, a 0 graus Celsius e 1 atm, todos os símbolos que estão escritos de preto, quer dizer que esses elementos aí se encontram nessas condições de 0 graus Celsius e 1 atm no estado sólido. Todos os símbolos que estão de azul, ó, no caso mercúrio, bromo, tá? Acho que aqui nessa tabela são esses dois, estão no estado líquido. Todos os símbolos que estão escritos em vermelho, quer dizer que nessas condições eles estão no estado gasoso. E todos os símbolos que estão escritos de branco, quer dizer que eles são artificiais, eles não são encontrados na natureza naturalmente, né? Eles foram criados artificialmente, mas podem sim ser criados em laboratório, pode-se sim ter conhecimento desses elementos químicos aí, beleza? Então, aqui, acho que eu expliquei para vocês todas as legendas, né, a classificação direitinho, e aqui esses grupos a gente vai ver melhor nos próximos slides, tranquilo? Tenho que decorar isso daí? Não, você só tem que saber ler. Você já entendeu, por exemplo, que tem uma ordem, 1, 2, 3, 4, 5, que tem grupos, né, que é de acordo com a cor, que cada elemento químico pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso, que também o símbolo vai representar isso, né, que embaixo dele tem escrito o nome, tem escrito a massa, então basta você saber ler, você saber consultar esse material que é a tabela periódica, não há necessidade de decorar. Bem, então continuando aí dessa leitura, vamos reforçar essa leitura da tabela periódica. A representação da tabela periódica pode ser um pouquinho diferente de uma tabela para outra. Às vezes você vai procurar uma tabela na internet, tem umas que vai ter mais informação, tem umas que vão usar cores diferentes, mas assim, sempre existem alguns padrões, tá? Cada elemento químico sempre ele vai ser representado na tabela pelo seu símbolo dentro de um quadro. Nesse caso aqui, ó, eu destaquei um dos quadrinhos, tá? Do oxigênio, e o símbolo a gente pode ver que é esse daqui, ó, o O, tá? Que inclusive está de vermelho porque ele se encontra naquelas condições de 0 graus Celsius a 1 atm, ele se encontra no estado gasoso. Até a cor tem um significado, né? Mas esse é o símbolo, a letra O. Acima do símbolo aqui, ó, que às vezes tem tabela que vai estar aqui do lado esquerdo, tem tabela que vai estar do lado direito, vai ter tabela que vai estar no meio, não interessa, mas geralmente acima do símbolo o que a gente tem é o número atômico do elemento, que no caso do oxigênio é o 8. Lembrando que o número atômico é o número de prótons do elemento. E abaixo do símbolo, geralmente podem ser listados o nome e a massa atômica do elemento. Então, o nome oxigênio foi colocado aqui embaixo e abaixo disso a massa atômica. Lembrando que a massa atômica é a soma de prótons e nêutrons. E lembrando também que a gente estudou na última aula que às vezes o mesmo elemento químico pode existir alguns átomos na natureza que tem, por exemplo, 8 prótons e 8 nêutrons, totalizando o número de 16 de massa atômica, porque a massa atômica é a soma de prótons e nêutrons. Aí pode ser que na natureza você encontre um outro oxigênio que tenha 8 prótons
e 9 nêutrons. E aí, ao invés de ter 16, ele tem 17 de massa atômica. Então, por conta disso, é que às vezes na tabela periódica vai ter massa atômica com número decimal. Por quê? Porque vai se fazer um cálculo, né, a média das massas atômicas de todos esses elementos químicos, né, de todos esses átomos, né, que existem na natureza, que são do mesmo elemento químico, mas que tem um número de nêutrons diferentes. Isso aí a gente chama de isótopo. Se você não lembra o que é isótopo, dá uma olhada na última aula que a gente viu isso daí. Então, se leva em consideração todas essas variedades do mesmo elemento químico, dessas variedades de massas atômicas, e se tira uma média, levando em consideração, inclusive, quais que são mais comuns e quais que são menos comuns. Por isso que muitas massas atômicas aí, dentro da tabela periódica, vou até voltar lá nela, ó, vai ter casa decimal, 102,9. Deixa eu ampliar aqui para você ver, ó. 102,9, 101,1, 55,8. Não é porque tem uma massa atômica que tem, tipo, tantos prótons e tantos nêutrons e meio. Não, sempre é um número inteiro de prótons e nêutrons. Mas é porque às vezes tem variações na natureza desse elemento químico com massa diferente. E aí se tira uma média e aí essa média fica com um número de massa decimal. Mas não se preocupe com isso, tá? Geralmente a gente considera um número inteiro quando vai se fazer algum cálculo. Então, vimos que tem o símbolo, acima do símbolo o número atômico e abaixo do símbolo o nome e a massa atômica. Beleza, e que a massa atômica às vezes pode ter casa decimal. A tabela periódica, então, ela organiza os elementos químicos em grupos. Esses grupos são essas colunas aqui, ó, que são representadas do número 1 até o número 18. Muitos desses grupos têm nomes específicos, tá? Mas não se preocupe em decorar e tal. A gente vai ver alguns aqui, quais características que eles têm, porque geralmente cada grupo tem características em comum, tá? Mas é uma informação aí que não precisa se preocupar em decorar tudo isso daí, tá? Além disso, também, as linhas da tabela periódica a gente chama de períodos e vai de 1 até 7. Lembrando, essas linhas que estão aqui embaixo, elas são continuação. Então, tudo isso aqui, que a gente chama de grupo de lantanídeos, porque o primeiro aqui é o lantânio, tá? Então, todo mundo aqui que tá com ele faz parte da linha 6, ó. É só uma extensão da linha 6. E o grupo dos actinídeos, porque aqui tem o actínio, né, que é o primeiro elemento desse grupo, ele também faz parte dessa linha, que no caso é a linha 7, é só uma extensão dessa linha, beleza? Então, as linhas é o que a gente chama de períodos e as colunas é o que a gente chama de grupos. Elementos que fazem parte de um mesmo grupo, de uma mesma coluna, apresentam propriedades semelhantes e estas variam de forma gradativa ao longo de cada período. Então, fora aqui no caso o primeiro grupo, né, dos metais alcalinos. O hidrogênio, ele tá fora. Ele tá aí, mas ele é tão particular, ele é tão diferente dos outros, que ele forma um grupo que é ele só o hidrogênio. Mas daqui do lítio para baixo, esse grupo aqui, que no caso são os metais alcalinos, eles têm características semelhantes. Só que conforme vai descendo aqui os períodos, vai descendo as linhas, essas características vão variando um pouquinho. Tá? Tem características semelhantes, mas vai tendo um pouquinho de variação nessas características. Vamos conhecer melhor esses grupos, então? Ó, o hidrogênio é o único elemento químico que não é classificado em um grupo. O hidrogênio está separado, o grupo dele só tem ele, então não é nenhum grupo, né? Ele é isolado. Mas alguns outros grupos a gente pode conhecer aqui na tabela periódica. O grupo 1 é o grupo dos metais alcalinos, como eu falei, tirando o oxigênio, né? Porque o oxigênio forma um grupo só dele, ele é isolado. Mas os demais, que estão em azul aqui, são os metais alcalinos, são metais com baixa dureza, eles são metais que não são tão duros, a temperatura de fusão deles e ebulição também é menor que a maioria dos metais, ou seja, ele derrete ou ele se transforma em gás numa temperatura menor do que outros metais. O grupo 2 é o grupo dos metais alcalinos terrosos, aqui eu destaquei só o grupo lá dentro da tabela periódica, mas você pode ver lá na tabela, tá? Os metais alcalinos terrosos são mais duros e têm temperatura de fusão e ebulição maior do que dos metais alcalinos, tá? O grupo 17, já um grupo que está lá na frente, é o grupo dos halogênios. É um termo que significa geradores de sal. Essa expressão, né, halogênios, é porque todos esses elementos químicos, flúor, cloro, bromo, iodo, astato, tenêncio, apesar que o astato e o tenêncio, no caso, eles são artificiais, mas o iodo, bromo, cloro, flúor,
Eles são elementos químicos muito abundantes no sal marinho, no sal que tem na água do mar. Então, por isso que eles são chamados de halogênios, porque tem a ver com sal, formação de sal. E o grupo 18, que é o último grupo, né, a última coluna lá da tabela periódica, é o grupo dos gases nobres. Esses elementos eles são poucos abundantes na Terra e eles formam substâncias simples que dificilmente reagem com outras. Depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre os gases nobres e até porque que eles recebem esse nome. Mas já deu para ter uma ideia aí, né? Segunda parte da nossa frase para desbloqueio da atividade, o seguinte: em uma tabela, permitiu uma melhor. Anota o segundo pedaço para poder desbloquear a sua atividade. Bem, classificação tradicional dos elementos químicos. Nós vimos que nós podemos separar os elementos aí em grupos, que são as colunas, mas uma classificação bem tradicional e muito conhecida dos elementos químicos é quando a gente faz essa classificação em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo dos metais, que é o maior grupo. Segundo grupo é o grupo dos não metais, também chamados de ametais, né, que significa a mesma coisa, não são metais, que é o segundo maior grupo. E por fim, o grupo dos gases nobres. Então, vamos conhecer cada um desses grupos aí, tá? Então, o primeiro grupo são os metais, essa sacudidinha que deu aí agora, ó, são os metais, são os azuizinhos. Segundo grupo, ametais, são os amarelinhos, contando também com hidrogênio. E por último, o último grupo, os gases nobres, tá? Então, eu até ampliei aqui a legenda para você saber. Metais, não metais e gases nobres. Na nossa tabela são identificados, né, esses 3 grupos por cores diferentes. Metais estão em azul, então, voltando aí, metais são em azul, não metais são em amarelo e gases nobres são os verdinhos. Joia? Metais, quais são as características dos metais? Dentro da tabela periódica, quem são os metais? Esses aí, ó. Então, agora eu separei aí só os metais. Lítio, berílio, alumínio, sódio, magnésio, cálcio, manganês, ferro, cobalto. Então, tem um monte aí, né? Você pode dar uma olhada depois na tabela periódica, conheça melhor. Provavelmente, muitos desses elementos químicos aí vocês já ouviram falar. Metais, os azuizinhos, na nossa tabela. Tem tabela, às vezes, na internet que vai estar de outra cor. Mas beleza, são os metais. Qual a característica dos metais? Eles representam a maioria dos elementos químicos e eles formam substâncias simples, que são boas condutoras de calor, são boas condutoras de eletricidade e geralmente são maleáveis, podem se moldar com facilidade e dúcteis. O que é dúctil? É algo que pode ser estirado, comprimido, esticado, sem se romper com facilidade, tá? Continuando falando aqui sobre os metais, eles possuem um brilho característico, com exceção do ouro e do cobre. Todos os outros metais são acinzentados ou prateados. No caso do ouro, é dourado, às vezes quando se combina com outros elementos químicos pode ficar com uma cor um pouco rosada, mas geralmente é para o tom de dourado. E o cobre, né, como o nome já diz, a cor, inclusive, do cobre se tornou até uma cor específica, né, que é a cor cobre, que é aquele tom brilhante, metalizado, mas mais rosado, né? Na natureza, a maioria dos metais encontra-se associada a outros elementos químicos na forma de minerais. Nas condições ambientes de temperatura e pressão, cerca de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, todos os metais são sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido. Alguns exemplos aqui de metais que a gente vê no nosso dia a dia: o papel alumínio, que é formado do metal alumínio. Como a gente pode ver, esse alumínio ele pode ser prensado e formar essas folhas bem fininhas, né? Fios de cobre, tá? Que são utilizados nas fiações elétricas, nas ligações elétricas. No caso aqui, alianças de ouro. O ouro também é um metal, né? Que tem um grande valor porque é muito resistente, né? Tem uma grande durabilidade, tem um belo brilho, né? E por último, eu coloquei aqui um termômetro com mercúrio. Esse termômetro hoje em dia ele não é mais comercializado, porque o mercúrio, que é um metal também, que é o que fica lá dentro do termômetro e é o que permitia, né, no caso desse tipo de termômetro, a gente vê a temperatura, né, corporal. O mercúrio ele é tóxico. Então, como muitas vezes, né, o termômetro está próximo ali de crianças e quando ele quebra, ele solta esse metal em forma de líquido, que é o mercúrio. Se uma criança coloca isso aí na boca, ela pode se intoxicar. Então, com o passar do tempo e com a criação dos termômetros digitais, que não corre esse risco, o termômetro de mercúrio acabou sendo retirado do mercado. Mas, se alguém aí já viu, já quebrou um tipo de termômetro desses, às vezes tem um termômetro antigo em casa, vai ver que tem um líquido lá dentro, que é esse mercúrio, que também é um metal e tem essas características.
Não metais. Quem são os não metais aí na tabela periódica? Vamos destacar eles? São só esses aí, tá? Esses amarelinhos. Eles correspondem a aproximadamente 1/10 de todos os elementos químicos, então os metais eram a maioria, eles só são 1/10, tá? Eles formam substâncias simples que, em geral, não são boas condutoras de calor e eletricidade e também não são maleáveis nem dúcteis, né? Não podem ser moldadas, prensadas, esticadas, como é o caso dos metais. Nas condições ambientes de temperatura e pressão, alguns não metais são sólidos, como é o caso do carbono, do fósforo, do enxofre. Outros já são gasosos, como é o caso do nitrogênio, do oxigênio. E o bromo é o único não metal que forma uma substância simples em estado líquido, quando está nessas condições de 25 graus Celsius e 1 atm. Então, aqui exemplo do grafite, inclusive é ele que é usado lá, naquele grafite que está dentro do lápis que a gente usa para escrever, ou no grafite que a gente compra para lapiseira, é esse elemento químico. Né? Ele é bem fácil, quando a gente esfrega numa folha de papel, ele marca ali, né? Ele se desfaz ali com facilidade, marcando. E o bromo é o exemplo aí do não metal, que é o único que está em forma líquida, tá? Bem, gases nobres, por último, os gases nobres recebem essa denominação porque raramente eles se combinam com outros elementos químicos em condições normais, ambientais. Então, por isso que eles são chamados de nobres, é como se eles não se misturassem com ninguém, tá? Quem são os gases nobres aí na tabela periódica? São só esses aí, tá? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e por último esse daqui que tem um nomezinho bem complicado, que é artificial, que é o oganessônio. Tem que ler com calma, né? Bem, esses carinhas aí, então, formam o grupo dos gases nobres. Quais são as características, além de não se misturar com outros elementos químicos com facilidade? Bem, por um tempo, acreditava-se que os gases nobres nunca se misturavam com outros elementos químicos, que eles não reagiam com nenhuma outra substância. Porém, na década aí de 1960, foi demonstrado que isso pode ocorrer em condições específicas. Então, é muito raro, mas eles podem se misturar com outros. Então, mesmo assim, eles ainda são chamados de gases nobres porque eles são chatinhos para se relacionar com outros elementos químicos, digamos assim. Dos gases nobres, somente o radônio e o oganessônio não são encontrados na atmosfera terrestre. O radônio é originado em regiões onde existem reservas subterrâneas de alguns metais, como o rádio. Já o oganessônio é um elemento artificial produzido somente em laboratório. Uma característica dos gases nobres é que quando se atravessa uma corrente elétrica neles, eles emitem uma luz bem forte, e cada um geralmente vai emitir uma luz de uma cor específica, né? No caso, o hélio, às vezes pode ser por esses tons um pouco rosados, mas também por tom lilás. O neônio é mais amarelado, alaranjado. O argônio, muitas vezes para o azul, mas também pode ser um pouco mais arroxeado. O criptônio é um branco. O xenônio é um branco meio azulado. Por conta dessa característica, os gases nobres são muito utilizados em letreiros e também nos conhecidos faróis de xenônio, né, que na realidade não são permitidos, né, porque os faróis de xenônio eles acabam sendo tão brilhantes que eles ofuscam à noite, né? Então a pessoa está ali dirigindo, vem um outro carro na outra mão com um farol de xenônio, pode deixar a pessoa sem conseguir enxergar nada e causar um acidente. Então, apesar de serem bonitos aí e tal, e serem utilizados na decoração de carros, como o farol não é o ideal. Já em letreiros é excelente porque fica bem visível, fica uma luz bem diferente e muitas vezes se consegue tonalidades bem diferenciadas utilizando esses gases nobres, tá? Bem, gente, terceira e última parte da nossa frase, foi muita informação hoje, mas você pode conhecer melhor aí sobre os elementos químicos que formam a tabela periódica. Terceira e última parte da frase diz o seguinte: compreensão de suas características. Então, anote essas partes da frase para poder desbloquear a sua atividade. Um detalhe, gente, não sai ainda daí, porque hoje a nossa última parte da atividade vai ser a montagem de um quebra-cabeça da tabela periódica. E eu vou passar algumas informações agora para vocês de como acessar esse quebra-cabeça e como concluir a sua atividade, que vai valer a nota e a presença dessa semana. Te espero na próxima aula, mas aguarda aí um pouquinho que eu vou te explicar como fazer essa atividade. Então, pessoal, para vocês compreenderem como vocês vão responder a última questão do questionário. Bem, depois que você tiver respondido tudo, né, já tiver preenchido seu nome, turma, já tiver marcado a frase de desbloqueio da atividade,
Você vai responder as perguntas do questionário, sendo que a última pergunta é o seguinte: acesse o link abaixo, clique em Comece a organizar quebra-cabeça, conforme explicado aqui na videoaula, né? Eu vou mostrar melhor para vocês. Monte o quebra-cabeça da tabela periódica e, após confirmar seu tempo, tire um print da tela, com seu tempo gasto para montagem, e envie na questão abaixo. Então, ó, é esse link aqui. Eu aqui estou mostrando no computador, mas no celular também você vai clicar no link, tá? Clicou no link, vai abrir para você o joguinho. Então, aqui a tabela periódica, geralmente tem uma propaganda, alguma coisa que você desce. Esse é o jogo. Essa é a tabela periódica montada, mas você vai brincar agora, né, nesse jogo que é o quebra-cabeça. Então, você vai clicar aqui, ó, Comece a organizar quebra-cabeça. Quando você clica, aí sim aparece o quebra-cabeça. Nisso, eu recomendo que você comece a tirar um pouco as peças aqui pro lado, para você ver, ó, fica bem clarinho aqui. Isso tanto faz no celular, tá? No computador. No computador eu tô usando o mouse, no celular você vai arrastando aí com o dedo mesmo, né? Porque a tela aí já vai permitir que você arraste aí com o touch. Beleza, eu arrastei tudo, ó, pra eu ver qual é a minha área aqui do quebra-cabeça. E aí eu vou montar tudo, ó. Já vi a cabecinha do menininho aqui, ó. Vou colocar. Note que faz, eu vou até aumentar aqui um pouquinho o volume para vocês escutarem, que faz um barulhinho quando cai no lugar certo. Então, essas aqui são mais fáceis, ó, de identificar. E aí você vai montando, vai verificando aqui, ó, pelas cores. O hidrogênio tem uma cor diferenciada. Os não metais, os metais, né? Então, aqui tem umas cores que são um pouquinho diferentes do livro de vocês, mas vocês podem enxergar bem aí os símbolos de todos os elementos químicos. Vou continuar montando e vou mostrar para vocês como é que faz no final, quando você terminar de montar o que é para fazer. Voltando aqui, gente, já tô terminando a montagem, ó. Vou colocar aqui as pecinhas que estão faltando. Aqui, cobre, níquel. Vou fechar aqui esses não metais. Vamos fechar aqui os gases nobres, colocar o hélio ali em cima. Fechar aqui. Fechei. Olha, eu demorei 6 minutos e 44, fiz devagarzinho, tá? Vou colocar meu nome aqui. Se você quiser, você pode compartilhar e tal, mas aqui, se você quiser fazer isso de compartilhar, faz em outro momento. Por enquanto, salve e fecha, aí vai aparecer aqui, ó, o seu tempo. Agora, eu vou dar um print nessa tela, beleza? E nisso, no meu caso aqui, que eu estou fazendo no computador, é um pouquinho mais enrolado, porque quando é no celular já salva direto, né? Mas eu vou salvar aqui, como eu tô fazendo no computador e salvo uma tela enorme, eu vou dar uma cortadinha aqui, vou selecionar tudo e vou dar uma cortadinha aqui só no que tá sendo mais importante aqui, ó. Beleza? Então, tá marcado, foi o meu tempo aqui. Vou salvar como uma imagem JPEG. Vou colocar aqui quebra-cabeça. Aqui, gente, é porque é no computador. Se fosse no celular, seria até mais rápido, né? Porque automaticamente já fica ali, já aparece o print e você pode salvar na galeria do seu celular. E no caso aqui, eu vou voltar lá na atividade e vou adicionar o arquivo. Vou selecionar o arquivo que, no meu caso, tá lá na minha área de trabalho quebra-cabeça. Vou fazer o upload. Vai demorar um tempinho aqui, como é uma imagem muito pequena, vai ser bem rápido. Pronto, ela já tá aqui. Se eu quiser conferir se é ela mesma, ó, só é clicar em cima, demora um pouquinho mais rápido. Tá lá, meu tempo 6h44, eu cortei só esse pedaço.
No seu celular, basta você cortar aí só o que é necessário, tá bom? E é isso, gente. Tchau, tchau. Boa atividade para vocês.